Graças e paz, meus amados, é uma alegria muito grande poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração, mesmo que seja por meio deste vídeo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo irá usar este momento que você estiver assistindo essa mensagem para falar ao teu coração, para instruir você. E eu procuro trazer aqui nessa reflexão, nessa devocional, alguns acontecimentos que ocorreu em uma passagem a qual Jesus amaldiçoou uma figueira. Eu procuro aqui trazer uma explicação do porquê que Jesus amaldiçoou a figueira. Vai valer a pena você tirar esses momentos aí para ouvir essa mensagem, e eu tenho certeza que Deus vai te instruir muito dentro daquilo que será ministrado. Deus te abençoe em nome de Jesus e boa mensagem. E o que eu quero refletir com você se encontra em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 18 ao 22, a qual diz assim a palavra do Senhor. Cedo, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Meus amados, nós estamos aqui diante de um acontecimento a qual nos traz aí uma lição para a nossa vida como cristãos. Jesus, ele chega diante de uma figueira que não tinha fruto, e ele usa ali essa ocasião para ensinar uma grande lição para os seus discípulos ali e para nós nos dias de hoje também como igreja. E que lição é essa? É que nós precisamos dar frutos. Observe que esta é a única ocasião em que Jesus usa ali os seus poderes miraculosos, para destruir algo da natureza. Por que Jesus tomou essa atitude? Porque ele queria ensinar duas lições muito importantes aos seus discípulos. A primeira lição que ele queria ensinar aqui é sobre o fracasso. Israel havia fracassado em dar frutos para Deus. E a segunda lição é sobre a fé. Tanto é que ele diz: se tiverdes fé e não duvidardes, você vai poder dizer para o monte sair daqui lá para o meio do mar, que ele vai obedecer. No final dessa mensagem você vai saber o porquê que Jesus falou dizer ao monte. Que monte seria esse, tá? Vamos com calma. É interessante nós observarmos aqui, amados, que Marcos, ele vem contando essa mesma passagem, ele vem aqui narrando essa mesma passagem, e ele diz ali no capítulo 11, versículo 20, que aquela figueira secou desde a raiz. Olha só que interessante. Marcos capítulo de número 11, versículo 20, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Porque Marcos fala que a figueira secou desde a raiz. Há 3 anos atrás, 3 anos antes desse acontecimento, João Batista, quando ele estava pregando ali, ele trouxe uma palavra dizendo assim que era posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no fogo. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo de número 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então nós estamos aqui diante do cumprimento desta palavra a qual João Batista há 3 anos atrás trouxe para as pessoas. E agora
O problema foi que os líderes religiosos não deram ouvidos à mensagem de João Batista, né? Ele estava ali anunciando e o povo não deu ouvido. Agora, meus amados, aqui nessa palavra, né, vem falando aqui sobre 3 personagens: a figueira, Jesus e os discípulos. O que a figueira representa? A religiosidade. O que Jesus representa? A salvação. E os discípulos? A igreja nos dias de hoje. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a figueira. Em toda a história de Israel, meus amados, a figueira foi ali um símbolo de religiosidade. Então eu quero deixar bem claro aqui, a religião em si, ela não pode ajudar ninguém, ela não pode salvar ninguém. O único que salva é Jesus Cristo, e é nele que você tem que estar. E a primeira coisa que Jesus mostra aqui é que a religião ela é hipócrita, ou seja, ela não pode salvar. Não importa de qual seja a tua religião, nós temos que dar frutos para o reino de Deus. E eu quero dizer aqui para você que as pessoas só vão poder produzir frutos para o reino de Deus, para o reino dos céus, se estiverem em Jesus, como Jesus fala ali em João capítulo de número 15, eu sou a videira, vós os ramos, e todo ramo que estiver em mim dá fruto, aquele que não der fruto é cortado e lançado ao fogo. Então o único meio da pessoa produzir fruto para o reino dos céus é estar ligado em Jesus. A religião não produz fruto. Aquela figueira ali está representando a religiosidade, é o que Jesus está falando para os discípulos. Nós falhamos muitas vezes porque não produzimos frutos. Observa que a figueira tinha folhas, mas não tinha frutos, né? E veja que Jesus chama aqui também na palavra de Deus os fariseus de religiosos hipócritas, né? Ele chama eles de hipócrita, porque a religião não dá fruto, a religião não pode saciar a fome do homem. Olha, Jesus chegou com seus discípulos debaixo daquela figueira, com fome, e não encontraram o que comer. É o mesmo que a religião faz. O homem, sabendo de que a religião é assim, né, eles acabam insistindo na sua religiosidade. Aqui em Lucas, capítulo de número 13, versículos 6 ao 9, Jesus vem falando ali sobre uma parábola de uma figueira estéril, e aqui ele vem ilustrando o homem insistindo na sua religiosidade. Olha só, diz assim, ó: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e, vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Fazia 3 anos que o dono daquela figueira ia procurar frutos e não achava. Aí o dono já tinha mandado ali o jardineiro cortar, mas o jardineiro insistiu em cuidar daquela árvore mais 1 ano. E assim é o homem religioso. Aquela figueira a qual Jesus amaldiçoou, ela não era de propriedade particular, ela estava ali à beira do caminho, né? Aí no versículo de número 19, a qual diz assim, ó: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. A beira do caminho é onde a religião coloca toda pessoa religiosa. Observe que a religião, ela tem folhas de profissão de fé, né, mas não tem nenhum fruto da graça de Deus. A nação de Israel se dizia filhos de Deus, mas negava essa condição através de suas condutas pecaminosas. E hoje o ser humano é assim também, amados. O religioso, ele se diz filho de Deus, ele se diz ali que tem fé, mas
as condutas pecaminosas da pessoa leva ela a negar totalmente essa condição de filho de Deus. Quando nós não damos frutos para o reino dos céus, amados, nós falhamos, como Jesus estava mostrando ali para os discípulos. Israel falhou em não dar frutos para o reino dos céus. Agora vamos olhar para o segundo personagem aqui desta história, a qual é Jesus. Jesus, ele representa o quê? A salvação. Olha, a salvação, ela não se encontra na religião. Aquele que alcança a salvação no Senhor Jesus Cristo, ele abandona todo tipo de religião, né? Jesus, ele vem representando aqui a graça salvadora de Deus. Observa que eles estavam ali diante de uma figueira que não tinha fruto, mas havia ali a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos o perdão, a cura, a libertação. É o que eu quero que você entenda. Não é por meio de uma religião, é por meio de Jesus Cristo. É só Ele quem pode te curar, é só Ele quem pode te salvar, é só nele que você vai encontrar o perdão, a libertação. Na presença de Jesus, amados, toda hipocrisia, mentira, falsidade, tudo isso cai por terra. Foi o que aconteceu com aquela figueira ali, ela secou, né? E aí Jesus então dá ali uma novidade de vida. E vem aí então a terceira personagem, que é os discípulos, que vem representando aí a igreja. E o interessante é que Jesus, ele termina esse episódio aqui deixando uma promessa muito grande aqui para os discípulos e para mim e para você como igreja do Senhor Jesus. E que promessa é essa? Ele diz aí no verso 22, olha só: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. O reino de Deus, ele é um investimento na história da humanidade e na vida de cada pessoa que se entrega ao Senhor Jesus. A pessoa, quando chega a Jesus, ela tem que dar fruto. Observa, Jesus amaldiçoou a figueira, que representava a religiosidade dos israelitas, do povo de Israel, né? E assim também é na vida das pessoas, na vida da igreja hoje. É o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos. Agora, a parábola que Jesus vem contando, ela se refere aí a Israel, mas ela tem se estendido à igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, que nem sempre está à altura das exigências do reino dos céus. A igreja hoje, observa para você ver, a igreja hoje tem se queixado aí da falta de fé no coração das pessoas, né? A igreja tem dito que as pessoas, o mundo está do jeito que está porque não tem fé. Se a igreja é a raiz da fé e essa raiz está secando, como que o mundo terá fé, meus amados? Pensa nisso daí, para e pensa, reflita sobre isso. Se Israel estava ali sem dar frutos, será que a igreja nos dias de hoje também não está sem dar frutos? Ao amaldiçoar aquela figueira ali, Jesus estava mostrando a sua ira sobre os religiosos sem substância, sem conteúdo. Hoje tem muita gente assim, dizendo: eu sou religioso, eu tenho minha religião, mas não dá fruto. Amados, não é a religião que salva as pessoas, não é a religião que alimenta o homem, é Jesus Cristo, é a sua palavra. Da mesma maneira que aquela figueira parecia boa à distância, Jesus está dizendo, assim também é no templo, né? Só tem aparência, só impressiona à primeira vista, mas o sacrifício, as atividades ali dentro eram vazias, porque não era algo feito para adorar a Deus. E ali Jesus está dizendo que eles precisavam ter fé somente em Deus, e é o que Jesus fala para mim e para você também. Precisamos ter fé em Deus, precisamos dar frutos. Como vamos dar fruto?
tendo fé em Deus. Agora, Jesus fala aqui no versículo 12, a promessa, que ele deixou para a igreja, dizendo que tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Esse tipo de oração a qual Jesus se referia aqui, não era ali o desejo de mover montes de terra, montes de pedra. Na verdade, ele estava se referindo ali à oração que os discípulos precisariam fazer com fidelidade, à medida em que enfrentasse ali as montanhas de oposições sobre a mensagem do evangelho a qual eles teriam que pregar. O que Jesus está querendo explicar aqui para os discípulos é o seguinte: olha, vocês vão pregar o evangelho da salvação, mas vai levantar os montes de oposições contra vocês, e vocês terão que orar com fé, com fidelidade a Deus, e Ele vai remover esses montes de oposições. Hoje, amados, as pessoas não querem pregar o evangelho da salvação porque a oposição é muito grande. Então, quando Jesus fala que os montes irão sair, ele está dizendo neste sentido, um monte de oposição contra a palavra, contra o evangelho da salvação. E para a igreja hoje, essa palavra tem o mesmo sentido. Nós enfrentamos oposições, perseguições, porque pregamos um evangelho que salva, pregamos um evangelho que transforma, um evangelho que muda o homem por dentro, que traz o reino dos céus a esta terra. E, amados, você pode ter certeza que as perseguições, as oposições que você sofre é por causa desse evangelho que você prega. Então nós precisamos dar fruto. E que fruto precisamos dar? Pregar o evangelho da salvação, porque é Ele quem vai produzir frutos para o reino dos céus. E se nós não pregamos este evangelho, nós falhamos. Era a lição que Jesus estava querendo ensinar ali para os discípulos. Olha, se vocês não pregarem o evangelho da salvação, vocês vão falhar assim como Israel falhou. Então, meus amados, não se cale, não deixe de pregar. Anuncie o reino dos céus, pregue o evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos. Isso é você dar fruto para o reino dos céus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus com esta palavra.